Tentativa número 2, ao vivo no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Boa noite, revolucionários do amor, bem-vindos. Me diz aí se tem algum novato. Fala pra mim que eu tô só colocando aqui no Instagram que estamos ao vivo no YouTube. No YouTube, link na bio. Vem pro YouTube, gente. Vem pro YouTube. E aí, gente, quem é revolucionário do amor antigo? Quem é novato? Eu sou novata? Você é novata, Fabiana? Ou você é revolucionária do amor antigo? Se você é novato, gente, me fala de onde vocês são. Conta pra mim de onde vocês estão falando. Eu estou ao vivo no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Gente, isso só é possível por causa dessa pessoa. Ele chama Kay. Ele é um menino incrível. Precisa de um pouco mais de confiança nele mesmo. Novata, de onde você é, Fabiana? Ana Luísa, bem-vinda. Giannini, bem-vinda. Mirlene. Fabiana de São Paulo. Master Domics. Gente, vocês estão fazendo o que aí no Instagram? Vem pro YouTube. Hoje a aula é sobre sexo tântrico. Super picante a aula. Dourados. Não conheço, ó. Tá em um lugar que eu não conheço. Boa noite. Olha os revolucionários do amor antigo chegando, gente. Eu vou explicar primeiro o que são os revolucionários do amor e por que a gente usa esse termo. Revolucionários do amor é uma tribo. É uma tribo de pessoas conscientes que querem realmente integrar a vida espiritual na vida prática. E são pessoas que compreendem que a paz do mundo, ela só vem a partir da paz interior. Quando eu tô falando do revolucionário do amor, o amor que eu tô falando não é amor romântico. Gente, pra quem não sabe, eu tô ao vivo no YouTube. Então vocês podem ir pra lá e o link tá na bio. E não tô falando de amor romântico. Que amor que eu tô falando? Eu tô falando de amor incondicional, também chamado de Deus, também chamado de consciência, também chamado de verdade, também chamado de grande espírito, né? E também dito muito claramente que quando a gente põe um nome, a gente perde o que é, porque é algo inominável. Amor é algo que é impossível de ser colocado em nomes, ou ser posto em caixas. É algo muito além do que a nossa compreensão é capaz de dizer ou falar. Né? E a gente vai falar muito sobre isso porque sexo tântrico tem a ver com isso. Tem a ver com um aspecto transcendental. Não tem a ver apenas com a matéria. E quando eu falo de aspecto transcendental, né, por que eu chamo de revolucionários? Porque a base de toda a revolução real é o amor. Não o amor romântico, o amor do ponto de vista desse entendimento, não na sua mente, mas na sua vida, na sua prática, que somos todos unidos a partir de uma grande teia. E essa teia que une todas as coisas, a gente dá o nome de não dualidade. Né? Esse entendimento da não dualidade, ela traz um entendimento claro de que tudo é conectado e que essa coisa que conecta todas as coisas a gente chama de amor, verdade ou consciência. E daí os revolucionários do amor são uma tribo de pessoas realmente compromissadas a tanto entender isso do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. E dentro do ponto de vista prático, se você compreende que somos todos um, obviamente é meio difícil você querer devastar a natureza, produzir lixo, praticar homofobia, assassinato, estupro, genocídio. Se você compreende que o outro, tanto animal quanto vegetal quanto humano, ele também é você. Boa noite, Campinas. Me diz se isso faz sentido para vocês, se vocês conseguem entender essa diferença muito grande entre uma filosofia espiritual não dualista, que entende que tudo é uma grande unidade, e uma filosofia espiritual e uma sociedade que entende que tudo é separado, que o ser humano é separado da natureza, que mulher e homem são separados, que Deus é aquele cara em cima anotando seus pecados. São visões de mundo muito diferentes.
E, gente, pra quem não sabe, e eu acredito que muita gente que é aqui novato não sabe, talvez quem é antigo também não saiba, a gente tem que começar, já que é uma aula sobre sexo tântrico, definindo o que é tantra. E daí, gente, tantra não é sexo, ponto. E o termo sexo tântrico, ele já se enquadra numa linha, né, de utilização dessa palavra mal utilizada. E eu vou explicar exatamente que tipo de linha é essa, onde ela surgiu e de que forma. Ótimo, Fabiana, também acredito que somos todos um. Gente, pra quem não sabe, eu tô ao vivo lá no YouTube, tá escrito aí, ó, o link. Muito sentido, a Janine falou. Estou buscando me conectar com tudo isso, principalmente viver. Exatamente, não adianta nada a gente ficar aqui no blá blá blá, blu blu blu, né? Só masturbação mental e não trazer isso pra prática. Existem várias formas de trazer isso pra prática e sexo é uma dessas formas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Que a sua sexualidade, seu ato sexual, ele pode ser um portal para viver esse entendimento na prática. Não sei, alguém aqui já teve alguma experiência transcendental durante o sexo? Já durante o orgasmo já se sentiu conectado com tudo que existe? Teve uma crise de choro, né? Apagou a sensação de ser ele mesmo? Alguém já viveu isso? É bem comum. Né, esse entendimento que o ato sexual ele gera vida. O ato sexual, por gerar vida, ele passa por um caminho entre a vida e a morte. Ele passa por esse entendimento. A maioria das pessoas tem dificuldade de colocar a espiritualidade na prática porque a maioria talvez os professores espirituais, né, não tem essa visão muito clara de uma vida prática voltada para a espiritualidade. Né? É raro isso, bem raro. Vamos definir o que é Tantra, gente, pra gente começar de cara com definições? Tantra, a palavra Tantra, em original, em sânscrito, ela significa compêndio de textos. E daí, se você ler um monte de bibliografia que você pode já ter lido aí na vida, você vai ver um monte de gente, inclusive na internet, falando que Tantra pode ser traduzido como teia. Né? E essa teia que eu acabei de escrever, isso que conecta todas as coisas, essa trama, muitas pessoas, em muitos livros, traduzem Tantra dessa forma. E daí vamos lembrar que a gente está falando de uma linguagem que chama sânscrito, e que essa linguagem, assim como o latim, dependendo da forma e de onde estiver a palavra, ela tem outro significado. Por exemplo, se eu falo pega essa manga no pé, ou olha a manga da minha camiseta, a palavra manga é a mesma, mas dependendo do contexto, ela tem outro significado. Dentro do contexto, filosofia tradicional e espiritual, a palavra Tantra não significa trama, ela significa compêndio de textos. Então seria tipo uma enciclopédia de textos místicos, né? A nossa enciclopédia de textos místicos mais conhecidas aqui no Ocidente é realmente a Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia contém passagens místicas de indicações claras de estados onde você pode ter essa sensação de comunhão com o divino, né? Isso é relatado muito dentro da Cabala, que também vem, né, de toda uma filosofia mística judaico-cristã. E dentro dos místicos cristãos, que a gente tem vários, São Francisco era um místico cristão, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, né? Existem vários exemplos de místicos cristãos, né? E daí há de se entender que a filosofia tântrica é uma filosofia da mística hindu-indiana. Se isso ficou claro? E que Tantra seriam esses textos onde teria um compêndio de formas práticas de vivenciar isso que eu tô falando, o amor na prática. E daí eu queria deixar uma coisa bem clara que talvez você não saiba. Desses textos, primeiro, a grande maioria não foi traduzida. A grande maioria permanece em sânscrito. Do que foi traduzido, menos de 8% falam sobre sexo. Pode entrar em choque nesse momento com a sua cabeça. Né? Esse lugar de ter, né, você imagina, chega aquele tanto de gente ocidental, vê aquele tanto de templo,
né, com imagens sexuais dentro dos templos, né, que seriam as igrejas indianas, entram em choque, distorcem tudo e trazem tudo distorcido e transformam, né, a palavra tantra como se estivesse relacionada com sexo. Vamos deixar claro que a palavra tantra, ela significa texto, e esses textos falam de uma filosofia oriental onde a principal vertente de entendimento é entendendo a não dualidade, entendendo essa teia que conecta todas as coisas, esse amor incondicional que é tudo que existe. Ficou claro? Então a próxima vez que alguém virar pra você e falar que sexo é tanto e tanto é sexo, você vai falar, essa pessoa está muito errada, ela não sabe nada do que ela tá falando. Pelo amor de Deus, meus alunos têm que saber isso. Ficou claro? Fala um oi pra mim e me falam se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto. E daí, tô esperando vocês me confirmarem pra saber se vocês estão me entendendo. Estão comigo? Gente, pra quem tá chegando no Instagram agora, eu estou ao vivo no YouTube. Tranquilo? Falem comigo, gente. Não vou ficar aqui sozinha falando, porque não funciona. Ficou claro? Ótimo. Beleza. E daí, dentro da Índia, vamos trazendo ainda nesse patamar ocidental, vamos imaginar que existem, vamos imaginar não, é assim, bem claramente, existem aquelas pessoas que são devotos, que a gente chama de yoginis, pessoas que abandonaram a vida e foram, né, viver aos pés do guru, aos pés do ensinamento espiritual. Essas pessoas, elas praticavam várias práticas dentro desses templos, desses ashrams. O que seriam isso na nossa vida ocidental? Seriam os padres e as freiras, né? Abandonaram a vida e foram viver por conta, né? E daí eles tinham toda essa filosofia muito específica dentro do que hoje surgiu a yoga. E, gente, yoga não é pose. Da mesma forma que tantra não é sexo, yoga não é pose para se pôr no Instagram. Isso também é uma deturpação. Yoga significa conexão. A palavra sânscrito yoga significa se conectar. A minha mãe tá aí, inclusive, o guru principal da minha mãe, ele tem uma frase típica que ele diz que a vida toda é yoga, a vida toda é uma conexão com esse mistério da existência, e você pode se conectar com tudo. A partir desse lugar que tudo é yoga, o que surgiu dentro da Índia? As pessoas que eram casadas, que tinham família, que tinham filhos, que tinham uma vida mundana, elas também tinham esse desejo muito forte de se comunhar com a verdade, com amor, com a unidade, com isso que a gente chama de grande espírito ou Deus, dependendo da sua versão ou do nome que você quiser dar. Como eu disse desde o início, é algo impossível de ser posto em palavras. A gente usa amor por escolha, né? Aqui por escolha específica. Mas é algo inominável, né? Esse lugar de fundimento com o sublime, né? Com algo que é todas as coisas, com o criador e criadora de todo o universo. E daí essas pessoas casadas também queriam ter esse direito, né? As mulheres queriam ter esse direito. A filosofia tântrica, ela surge num movimento muito antimoralista, né? A gente tem que lembrar que a gente, né, sempre teve essa questão, né, de como incluir as mulheres nesse conhecimento místico, como incluir as pessoas que estão casadas, como incluir práticas diárias. E daí começa a surgir esse ramo muito forte de uma filosofia espiritual muito revolucionária. O Tantra, ele nasce num lugar muito revolucionário na Índia, trazendo esse conhecimento místico para as pessoas casadas. E se você parar para pensar, se você está casado, você tem várias atividades no dia. Você respira, você medita, né? Você lava a louça, varre a casa, cuida dos filhos e também você faz sexo. Tá na lista de atividades de uma pessoa casada, né? E daí é importante dizer que esses textos tântricos, que normalmente são diálogos entre Shiva e Shakti, e daí deixando claro, gente, Shiva e Shakti não significa homem e mulher. Shiva é um deus, Shakti é outro deus. Shiva significa a deidade masculina, Shakti significa a deidade feminina. Né? Você foi na aula de Tantra, a pessoa te chamou de Shiva ou de Shakti, não é você não. Né? Quero deixar isso claro também. Shiva e Shakti é uma deidade, é um deus.
né? E eles, dentro desse entendimento da não dualidade, todas essas energias femininas e masculinas, se Deus é tudo, se é tudo que existe, se tudo é Deus, se tudo é a grande unidade, você também tem isso dentro de você. Então, como que a gente se abre para essa percepção que a divindade habita dentro de você? É assim que a gente responde essa pergunta que a Fabiana trouxe, né, de como trazer a espiritualidade na prática. Não, yoga não é posição, pelo amor de Deus. Tantra não é sexo, yoga não é posição. Yoga não é pose. Yoga em sânscrito significa comunhão com o divino. E daí, sexo tântrico, em resumo, né, essa palavra tântrico, ela acabou sendo mal utilizada, né, ela não, nesse contexto, sexo tântrico, né, no título dessa palestra, essa palavra ela não está relacionada exatamente com os textos, ela está relacionada exatamente com esse lugar de comunhão. Né, a filosofia tântrica, ela tem na sua origem tanto um lado não dualista quanto um lado dualista. Eu não dialogo com o lado dualista, porque eu sou uma pessoa que eu sempre vou dar aula vinculada com o entendimento da não dualidade, de que somos todos um e de que tudo é amor. E daí essa palavra sexo tântrico, ai meu Deus, pronto. Meu computador se autodesligou. Adoro quando ele faz isso, tão divertido. Gente, alguém que está ao vivo no YouTube pode avisar as pessoas que o meu computador se autodesligou e que eu acredito que ele vai voltar? Ele tá voltando já à sobrevivência. Tão divertido quando isso acontece. Pausa para a respiração. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí no Instagram, mas se alguém puder ir lá no YouTube e avisar, eu agradeço. Não sei se alguém tá... Não sei se o Kay tá aí ainda. Acontece de vez em quando. Eu tenho essa questão. É energia demais, dá nisso. Eu tenho uma habilidade, assim, de ter uma questão com aparelhos eletrônicos. Às vezes a gente dá uma pausa, faz um xixi, vai tomar uma água. Enquanto ele volta. Pausa para o xixi. Se alguém tiver alguma pergunta, até lá. Tá, meu computador ele se auto-desligou. Se você puder avisar lá, inclusive, eu pedi pra avisar. Aí eu pedi pra darem uma pausa pra fazer xixi, pra ver se a gente vai conseguir voltar pro YouTube. Tô tentando, gente, voltar pro YouTube. Denner, tô tentando voltar pro YouTube. Obrigada, linda. Pois é, acontece na vida. Tô tentando voltar pra lá. Bem-vinda, Neia. Todo mundo chegando. Gente, tô tentando voltar pro YouTube. Vai dar certo. Fé em Deus que vai. Tá travado no YouTube, Denner. Tô tentando. O meu computador se autodesligou pra variar. Só pra ser original. Ele curte esse momento. Ele gosta de testar meu lado zen. Meu computador gosta de testar meu lado zen. Boa noite. Gente, eu tô tentando voltar pro YouTube. Porque, na verdade, travou no YouTube. Eu estou tentando.
Estou realmente nessa tentativa. Exatamente com esse lugar de comunhão. Adoro. Eu preciso conseguir restaurar. Tô tentando. Live streaming. Tan, tan, tan. Voltei! Voltei. Já nem sei onde eu tava, gente. Alguém me lembra? Estão me escutando de novo? Meu computador, ele adora fazer isso, gente. Ele se autodesliga. Muito divertido. Estão aí? Voltaram do xixi? Ao vivo é assim mesmo. É assim, o computador se autodesliga. Tá todo mundo aí de volta? Vou voltar a falar então. Revolucionários são todos presentes? Tranquilo? Eu tava explicando o que é sexo tântrico. Tava bem nesse momento. Tudo se desligou. Voltando a essa utilização da palavra tantra. Quando eu tô usando a palavra tantra nessa frase, eu não tô usando a palavra tantra no sentido que eu expliquei o que é tantra. Tantra é um compêndio de textos. Quando eu digo sexo tântrico, eu estou utilizando a palavra tantra como uma forma de significar isso que eu estou explicando que não tem nome. Que muitas pessoas chamam de amor, que muitas pessoas chamam de transcendental, que muitas pessoas chamam de consciência. Dentro da linha da Índia, a gente também chama de Satchitananda, que é consciência, verdade e beatitude. Esse entendimento que quando a gente fala sexo tântrico, a gente está falando de fazer sexo, ou seja, fazer uma atividade que é comum a todas as pessoas, com o objetivo de chegar ao mistério da existência, ao grande espírito, ao amor incondicional. Ou seja, você se retirar dessa sensação que você é separado, de que você é essa personagem, essa história, se desconectar com isso e se conectar com esse entendimento maior. Esse entendimento de que somos todos um. Então você se apagar desse lugar que na filosofia espiritual a gente chama de ego, e daí entendendo, gente, quando eu falo de ego nesse contexto espiritual, bem New Age, não é o ego de Freud, são coisas diferentes, tá, gente? Mas esse entendimento de que o ego é aquela sensação que eu sou eu, que eu sou esse indivíduo. Quando você apaga essa sensação de eu, você se abre para a sensação de nós. E o nós não é só nós humanos, é nós humanos, animais, árvores, montanhas, tudo que existe, átomos, galáxia, girando no eterno, conectado com o planeta. Essa sensação clara fisicamente que somos todos unidos. Quando a gente tem esse tipo de experiência, que a gente chama uma experiência transpessoal ou transcendental, por que trans? Porque ela transpassa, essa palavra trans significa, de transatlântico, de ir além do... de ir para um lugar a outro, ir além. Algo transcendental. Quando você faz algo transcendental, você transpassa essa sensação de ser você e você se conecta com essa sensação de ser tudo o que existe. Você pode fazer isso com o sexo? Sim. É uma das atividades que pode te levar à capacidade de se comunhar com todas as coisas. Eu tenho outras opções além do sexo? Sim. Você pode fazer isso respirando, existindo, sentado. Você precisa fazer isso fazendo sexo? Não. É uma ótima opção, muito divertida, super recomendo. Tem outras opções muito boas, super divertidas que eu recomendo? Sim, a arte é uma forma de estar num lugar transcendental. A meditação, a oração, uma gira de umbanda, uma gira de candomblé, uma consagração de uma planta de poder, seja ela qual for. Também tem todas essas vertentes
né? Tá num show, sabe quando você tá num show que você não sente mais se é você, se é aquela massa? Isso é uma experiência transcendental. Né? Você se desapegar de quem é você. Quando você faz caridade, você também se desapega de quem você é e você também começa a pensar mais no coletivo. Também é um exemplo de experiências transcendentais. Né? A empatia coloca a gente num lugar muito transcendental, porque você se coloca no lugar do outro. Entenderam o que é sexo tântrico? O sexo tântrico é fazer sexo com o objetivo de se comunhar com o mistério da existência. Quando eu estou usando essa palavra tantra aqui, eu estou querendo utilizar ela no ponto de vista como se eu utilizasse a palavra tantra para dizer da união de todas as coisas. Mesmo vocês já sabendo, quem está aqui desde o início da aula, que não é esse o sentido original da palavra tantra. Tranquilo? Podemos ir para a dica prática? Já entenderam toda a teoria? Falem comigo. E aproveita, gente, pega o seu celular, você que tá aí no YouTube, quando você sentir que eu estou falando uma coisa que faz sentido para você, faz um videozinho para você colocar nos stories para chamar mais gente para a tribo dos revolucionários do amor. Isso é bem importante, faz um videozinho, me marca, para você falar, gente, olha, essa pessoa tá dando aula de espiritualidade na prática todas as segundas-feiras, às 7h30, gratuitamente. Isso é muito importante. Lembrando a você que eu sou o quê? Uma produtora de conteúdo. Produtoras de conteúdo, elas são remuneradas assim. Então, se você está recebendo todo esse material, que é um material de anos de pesquisa, de anos de conhecimento, de uma vivência na prática disso, é muito importante que você colabore, né? Que você contribua. Sabe essa coisa de passar o chapéu do artista? Né? É como se eu fosse um artista na praça e eu estivesse passando o chapéu nesse momento. Se você acha que você quer contribuir, né, colaborando com esse chapéu, como que você faz isso? Você, em vez de pôr dinheiro no meu chapéu, o que é dinheiro para um criador de conteúdo? É compartilhamento, salvamento, comentário. Isso faz diferença? Faz, porque daí você vai estar trazendo pessoas do seu meio que também têm afinidade, porque pessoas que permeiam as suas mídias sociais são pessoas que também vão ter interesse nesse tipo de assunto. Então, no momento que você sentir que eu estou falando algo que faz sentido para você, que é importante você compartilhar, faz um vídeo pequenininho para você pôr nos stories e me marcar. É bem importante. É uma forma de contribuição e também é uma forma de continuar esse lugar da abundância, né? Eu estou dando coisas gratuitamente, se você me dá em retorno coisas que também são gratuitas, porque não custa nada você compartilhar, isso custa 0,800. Sim, vamos passar para coisas práticas. Coisas práticas. Como que eu faço isso, Sara? Uma das coisas práticas, primeiro, antes de eu começar a falar sobre posições, não dá pra você querer chegar em Roma se você não colocar Roma no GPS, gente. Não dá pra você vir pra Alto Paraíso sem você vir pra Brasília. Aí você pega o avião, aí você pega o carro, pega o ônibus. Tipo, tem que ter um guia, não tem como você achar que você vai estar lá fazendo aquele sexo bêbado na balada e você vai ter uma experiência transcendental. Pode acontecer? Pode, super, porque tudo pode acontecer, porque tudo é possível. Não vamos negar que a gente pode ter experiências transcendentais bêbados na balada com uma pessoa aleatória. Pode. Mas é muito mais sentido se você realmente colocar o seu GPS da atividade que você vai fazer para esse lugar. Como é que eu migro uma atividade de uma atividade comum para uma atividade sagrada? Lembrando que tudo é sagrado, que tudo é uma grande unidade, mas certos artifícios ajudam a gente manter a nossa mente, porque a nossa mente vive a maioria do nosso tempo numa frequência específica dessa sociedade capitalista patriarcal que entende que tudo é separado. E daí sua mente tem um rachado por causa disso. Né, ela tá cortada. E daí o que você tá tentando fazer? Fazer com que a tua mente vibre isso, porque seu corpo nunca parou de vibrar. E daí, gente, deixando umas coisas bem claras também. Fica aparecendo umas coisas bem, digamos assim, retardadas na internet. Dizendo coisas absurdas, do tipo, desperte a sua Kundalini. Vou contar uma coisa pra vocês. A Kundalini, pra quem não sabe isso, tem um vídeo de 35 minutos no meu canal do YouTube explicando o que é a Kundalini. Se a Kundalini tivesse não acordada, não despertada, o mundo não existia. Se o mundo existe é porque a Kundalini já está acordada.
Então a Kundalini não acorda, não desperta, não, gente. Kundalini não desperta, ela já vive acordada. A gente que não tem a percepção de percebê-la. O que é a Kundalini? Kundalini é também um nome dado ao inominável. É a energia que gera todas as coisas. Nos textos tântricos, e aí, gente, Kundalini é um ensinamento tântrico roubado pelo mundo New Age, assim como várias coisas são roubadas pelo mundo New Age, pelos chamados fast foods espirituais, pessoas que não têm conhecimento espiritual suficiente. O YouTube tá travando, Denner? Tem mais gente travando além do Denner? Falem pra mim, YouTube. Porque parece que tá normal. Esse é aqueles momentos que eu começo a ficar um pouco brava na aula. Acontece, tá, gente? Eu fico um pouco brava e começo a xingar os fast foods espirituais, porque eles realmente me irritam. Né? Porque as pessoas escrevem livros inteiros sem nem saber o que é Kundalini. Kundalini é um termo tântrico. Especificamente desses textos que eu falei desde o início. É um termo tântrico. Esse termo tântrico, ele é um nome dado para todas as coisas. Quando os versos que falam de Kundalini, eles falam que a Kundalini é a origem de todos os fonemas, de todos os sons. Quando a gente fala algo é a origem de todos os sons, a gente tem que entender que dentro de toda a filosofia mística, inclusive a nossa judaico-cristã, quando a gente fala da origem do mundo, a gente fala assim, no início era o verbo, e o verbo se fez carne. No início era o som, no início era a palavra. Esse lugar de entendimento que o verbo e a palavra era todas as coisas, e a gente tem a origem do termo Kundalini diz que Kundalini é a origem de todos os verbos e fonemas, significa que Kundalini é a origem de tudo que existe, é a energia plena que é todas as coisas, é mais um nome para isso que a gente está chamando desde o início de inomeável. Então ela não se desperta porque ela é a origem de tudo que existe. Dá para despertar a origem de tudo que existe, porque se ela estivesse dormindo, esse mundo não existia. Seja isso bem claro, Kundalini não desperta. Nem Kundalini só sobe, tá? Isso também é um erro de tradução. A Kundalini ela tem que subir e ela tem que descer. Então, se eu acabei de bugar a tua mente, bem-vindo. Tá funcionando a aula. É para bugar mesmo. Né? Por quê? Porque existem uma série de professores falsos que não entendem nada do que eles estão falando e ficam falando um monte de besteira na internet. Eu leio isso direto. Kundalini tem que subir, despertar Kundalini. Gente, nada no universo só sobe. Nada. Todas as leis do mundo, na física, no mundo espiritual, no mundo filosófico, tudo que sobe tem que descer. Né? Tem que ficar muito claro. Então saibam que existe uma série de pessoas sem profundidade, sem conhecimento, que estão falando bobagem. Como em qualquer área, né, gente? Não só dentro do Tantra, né? Dentro de todas as áreas tem gente falando bobagem. Então, gente, como é que a gente faz esse negócio de sexo tântrico de forma prática? Eu já falei bastante, vocês já entenderam o que é o sexo tântrico, para que vai ser difícil mostrar a imagem. Ó, vocês veem aqui no Instagram essa imagem, agora eu vou mostrar no YouTube. No YouTube tem o delay. Vou esperar o delay. Delay do YouTube. Tô esperando o delay do YouTube. Acho muito fofo eu estar ao vivo em todos esses lugares ao mesmo tempo. Gente, o que eu tô mostrando pra vocês, e daí vou explicando, é a posição mais clássica do que normalmente a gente chama de sexo tântrico. Essa é a posição. Por que posição é importante, gente? Porque nessa posição, independente se você está transando duas mulheres, dois homens, ou as pessoas não binárias, se uma pessoa é trans, se a outra é não binária, o que for, entendeu? Não faz diferença. Lembrando que Tantra é uma filosofia voltada para uma radicalidade, para uma transcendentalidade da matéria. Então não importa qual é a sua orientação sexual, qual é o seu gênero. Uma coisa tem nada a ver com a outra. É totalmente equivocado, né? Inclusive, nessa mania de só ver fotinhos de casais heterossexuais
já fala também de uma visão muito capitalista e patriarcal desse entendimento do que é Tantra. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto porque é mais um assunto para eu ficar falando dos fast foods espirituais. Por que essa posição é tão importante? Porque nessa posição especificamente, onde você tem a pessoa número 1, que é a posição que quem entrou antes da aula, a minha foto estava exatamente nessa posição, onde uma pessoa está sentada e a outra pessoa está sentada literalmente em cima, e as duas estão em posição que a gente chama de, no jardim de infância, a posição sentadinha de índio. Para quem não é familiarizado com os termos da yoga, a gente senta ali de perninha de índio, se relaxa. E qual que é a vantagem dessa posição específica para o entendimento do sexo tântrico? Essa posição, ela tem a grande vantagem de que todos os seus canais energéticos vão estar o mais próximo possível de estarem alinhados um com o outro. Então, gente, o nosso corpo, ele tem canais energéticos. E esses canais energéticos, eles seguem uma ordem. E dentro dessa ordem que esses canais energéticos seguem, para você abrir os canais energéticos uns dos outros, que é uma das técnicas específicas para você entrar em êxtase divino a partir do sexo, é importante que você tenha olho com olho, coração com coração, genital com genital, barriga com barriga. E você faz isso em posição de quê? Meditação, porque é um processo meditativo. Meditação é fundamental para você ser um bom amante, porque tem a ver com uma habilidade de se desconectar com a mente. Tudo que eu tô falando aqui desde o início, esse lugar, né, dessa separação, dessa sensação que você é você, isso tem origem na mente. O corpo, ele não acha isso, eu não acho que ele é só ele. O corpo, ele sabe, tanto que, por exemplo, você tá assistindo o vídeo cacetada do Faustão, exemplo clássico. Você tá lá assistindo o vídeo cacetada do Faustão, aí tu vê a criancinha tá lá e ela, tipo, cai e se, tipo... Ou então, tipo, o menino tá correndo, ele leva um soco no saco. Você fala, dói em você, não dói? Porque o seu corpo sabe que somos conectados. Seu corpo sabe, ele não tem dúvida. Ele sente nele se ele tá vendo uma coisa na TV. Tamanho a conexão que ele tem com algo da TV. Então, por exemplo, se você tá nesse momento deprimido, ansioso, triste, é porque você sabe no seu corpo que a gente tá passando uma pandemia, que as pessoas estão sofrendo, tem muita gente passando fome, você tá sentindo isso no seu corpo. Só que a sua mente não consegue processar. Porque a sua mente acredita realmente que você é uma pessoinha. O que não é real. É uma ilusão. Esse mundo de acreditar que você é uma ilusão. Então, o que você está fazendo com o sexo sântico? Está abrindo para a verdade única de que não somos separados. Como que você faz isso de forma prática? Senta na frente do seu companheiro, ou companheira, ou companheire. Companheire existe? Nem sei, gente. Eu tenho uma certa dificuldade com a linguagem não dualista. Eu acho que a gente tem que ter aula sobre isso. Aliás, se alguém quiser me dar aula sobre esse assunto, eu vou estar aceitando. Estão me acompanhando, gente? Eu tô indo muito rápido. Tô indo muito rápido ou vocês estão me acompanhando? Posso continuar? Formas práticas de entrar em êxtase a partir do sexo. Sim? Estão me acompanhando? Planeta Terra para revolucionários do amor. Ótimo. Tá ótimo? Sim? Tô lá, na frente da minha companheira, companheiro, não binário, com todos os meus centros alinhados, um de frente pro outro. Estou lá. Ótimo. Sentadinho na posição de meditação. Preciso estar sendo penetrado fisicamente? Com mão, com pênis, com cinta, com o que você quiser penetrar? Não, não precisa, não é uma necessidade. Ótimo. Qual é a necessidade de mor? Você pode utilizar a prática tanto olho no olho quanto de olho fechado, de você entrar num estado meditativo a partir dessa sensação. Como eu tava falando, pra você pegar o sexo
comum, banal, casual, que tem essa função de lazer ou de reprodução, e transformar ele numa experiência tântrica, ou seja, uma experiência transcendental, você precisa mirar e ter uma intenção. O que vai te ajudar a ter essa intenção? Primeiro, antes de fazer essa posição, você pode fazer todo um maquinário ritualístico. Então, você pode acender uma vela, com uma música que combine com esse tipo de, né? Você não vai ligar um jazz ou um blues, você vai ligar um mantra, né? Uma música que combine com uma comunhão com o divino. Questão número 1, liga uma música, faz velas, pode pôr cheiros, pode trazer óleos, né? E trazer todo esse lugar de você estar fazendo algo em conjunto com alguém que você ama, que é alguém que você respeita, é importante, né? Com alguém que você tem consentimento, e vocês dois estão dispostos a fazer isso. Ou você vai fazer isso com você mesmo, tá, gente? Tem problema não, você faz toda a sua ritualística pra fazer uma prática de auto-amor com você mesmo, não é uma questão. E daí, por que essa posição é tão importante? Daí, se você tá sozinho, você vai fazer essa posição meditativa. Porque você vai ter a sua coluna ereta e todos os seus centros vão estar alinhados um pro outro. No momento que você tem esse pareamento, algo muito interessante acontece. Começa automaticamente a ter trocas de energias sutis. Porque, como eu estava falando, o corpo, ele não é só físico. A gente tem os meridianos da acupuntura, a gente tem os chakras. Aliás, se eu for falar de chakras, eu vou ficar 3 horas falando, porque chakra também é um termo tântrico, a gente não tem só 7 chakras. Então, se você também chocou e bugou com esse assunto, eu não vou me adentrar muito. E se você quer muito que eu fale mais sobre isso, você me peça no direct, que eu faço um IGTV inteiro explicando que a gente não tem só 7 chakras e que isso também é um erro de tradução. Assim como a Kundalini tem que subir, assim como a Kundalini não desperta. É tudo erro de tradução. Mal interpretação do sânscrito. Mas enfim, você tá lá de frente pro seu companheiro ou companheira. Fluxos energéticos começam a acontecer naturalmente. Só de você estar nessa posição, respirando e fazendo olho no olho e se abrindo para esse desejo, né? Você já ligou o seu GPS e falou, eu quero isso. Eu quero utilizar a minha sexualidade como um portal transcendental para sentir a não dualidade, para sentir amor incondicional, para sentir isso que é tudo, todas as coisas. Só de você fazer isso, automaticamente, várias coisas começam a acontecer. É automático. Plim. Liguei a intenção, sentei nessa posição, comecei a respirar. Com essa intenção meditativa. O que vai aumentar ainda mais? Respiração, movimento e som. As chaves do Tantra, elas são movimento, respiração, som e imagem. 4 chaves essenciais para um sexo tântrico. Respiração. Você vai respirar junto do seu companheiro. Se você tá sozinho, você vai prestar atenção na sua respiração e vai acompanhar a sua respiração. Ah, que bom que você tá gostando. Importante. Adoro quando eu tô fazendo aula improvisada, as pessoas falam que a aula tá boa, gente, porque eu estou improvisando essa aula, eu nem montei. É porque eu posso falar 5 horas sobre sexo tântrico, então tinha material demais, eu resolvi improvisar. A intenção já é uma ação. E intenção já é uma ação. Você liga lá o GPS, já vai no automático. Além do mais, você tá ligando o GPS pro mistério da existência. Não tem nada mais inteligente que o mistério da existência. Ligou o GPS nele, tudo funciona, entendeu? Vira piloto automático. Questão número 1. Outra chaves, 4 chaves fundamentais do Tantra, respiração. Então, prestar atenção na sua respiração. E se você está acompanhado, respirar junto do seu companheiro ou companheira ou companheirei. Trazer essa intenção de se comunhar. Por que essa coisa do companheiro é importante? Sexo com companheiro é 2 pessoas se tornando uma única pessoa. Você está se fundindo com alguém. Você está pegando 2 unidades e transformando ela em 1. É matemático. Quando eu falo não dualidade, eu tô falando de grande unidade. Quando eu tô falando de dualidade, eu tô falando de separação. Quando eu pego 2 pessoas, seja seu amante, seu amigo, seu crush, seu companheiro de tanto, o que for, e começo com essa intenção, essa intenção é uma intenção de fundição. Ela não precisa ser uma intenção de amor romântico. Ela pode ser simplesmente uma intenção de exercício. E isso não precisa ser sexual, tô falando de 2 pessoas sentadas respirando junto, gente.
simples assim. Duas pessoas sentadas, uma de frente da outra, respirando juntas. Isso em si já traz um aspecto transcendental. Tranquilo? Respiração é uma das coisas. Segunda é movimento. Não é pra você ficar sentado, engolir, tipo, o povo fica meditando, engolir um pau de vassoura. Isso é uma coisa muito doutrinadora, militar, que não existe dentro da linha indiana. A gente está falando de um lugar de percepção, de contemplação, de movimento. Então não é pra você engolir um pau de vassoura e ficar lá, tipo, bailarina clássica, tô lá sentada, meditando, olhando pra cara da pessoa. Não é assim que funciona. O movimento é importante. Que tipo de movimento você tem que trazer? Movimentos que lembram a espiral. Eu tô aqui com meu colar, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa é a espiral. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui na câmera do YouTube. Espiral. Por que a espiral é importante? Porque a espiral é a inteligência feminina e masculina Shiva e Shakti dançando dentro de você. Então, trazer esse movimento de espiralar a coluna com a pessoa em conjunto também vai trazer esse aspecto de ir aumentando isso que já está acontecendo. Porque no momento que você está fazendo isso, várias coisas já estão acontecendo. E daí você traz o movimento. Então, todos os movimentos espiralados que você conseguir imaginar, né? Onde você traga essa espiral em conjunto. Nem precisa fazer igual, pode fazer um para um lado, outro para o outro, né? Mas realmente trazer a dança da espiral para a posição. Então, respiração, movimento, som e imagem. Sobre som, gente, as pessoas têm talvez não um entendimento de que a imagem da sua corda vocal é a mesma imagem de uma vulva. Caso você nunca saiba isso, você olha anatomicamente a sua garganta. Se você pegar a foto da sua garganta e colar em cima da foto anatômica de uma vulva, é a mesma estrutura. E a vulva, para quem não sabe em sânscrito, significa portal sagrado. Isso significa que a sua garganta ela tem o mesmo formato de algo que é chamado de portal sagrado. Dentro de todas as linhas espirituais, a fala, o que você fala se torna real. Abracadabra significa isso, inclusive em hebraico. Tudo que você diz, existe um comprometimento com o som. E o som é muito importante. Então, trazer sons diversos e trazer sons é muito importante para a prática do Tantra. Você pode trazer pode trazer mantra, pode trazer simplesmente gemidos, pode. Só que o que acontece? A maioria das pessoas no mundo ocidental não conseguem realmente gemer ou gritar, elas têm várias travas. Então é bem importante que você pratique fazer barulhos de prazer. Como que você pratica isso? Uma coisa ótima é você comer gemendo, porque daí você vai se libertando da tua vergonha, porque a maioria das pessoas tem vergonha, culpa e medo em relação a fazer sons de prazer. Porque a gente não vive numa cultura que valoriza quem sente prazer. Né? É uma cultura que valoriza o sofrimento. Não é à toa que, né, a gente tem Jesus Cristo crucificado em quase quanto é todo lugar. É uma cultura que valoriza muito. Ai, a pessoa tá sofrendo, ai, coitadinha, blá, blá, blá. Valoriza muito isso. A gente valoriza pouco o lugar hedonista da vida, prazeroso. Então, se você sentar num restaurante, por exemplo, se eu sentar num restaurante e começar a comer uma pizza morrendo de orgasmos, não vai pegar bem. Né? Então, sem treinar. Som é uma coisa que realmente a gente tem que treinar, se expressar. Som de raiva, som de prazer, gemido, porque soltando essas cordas vocais, vários bloqueios que você tem na garganta vão soltar. E soltando a garganta, você também libera os seus genitais. Porque garganta e genitais estão, obviamente, conectados. Porque se tudo é conectado, obviamente sua garganta e seus genitais estão conectados também. Porque você é conectado com tudo que existe. Como que o seu garganta não vai estar conectado com o seu genital? Não faz sentido, né? Menor sentido isso. Né? Essa história do doutor do dedo do pé não faz o menor sentido. Ou você entende o corpo inteiro ou você não entende nada. Imaginação é o último aspecto. Eu vou abrir para dúvida já. Se eu estou bugando vocês, bem-vindo. Eu sempre dou muita coisa nas minhas aulas. Já vou abrir para dúvida. O último aspecto que eu vou trazer de dica é imagem. Quando eu digo imagem,
estou falando de um lugar não dualista. Do ponto de vista não dualista, da filosofia não dualista, mente e corpo são a mesma coisa. Não existe separação entre mente e corpo. Seu mente e o seu corpo são a mesma coisa. Isso é uma teia entre o que você pensa e o que você faz. Né? Eu estava falando do poder da intenção do que você fala, do comprometimento do que você fala. Tudo que você pensa tem um poder. Né? Se você olhar para uma pessoa... Vamos lá, aquele exemplo clássico. Perdeu, Valdomiro, perdeu muita coisa. O exemplo clássico, né, de uma pessoa que entrou, olhou para a planta e a planta morreu. O que essa pessoa fez? Ela pensou algo sobre a planta. E o que ela pensou sobre a planta matou a planta. Né, tem um cara, que eu não vou lembrar o nome, que ele fez essas fotos da água, que você pensa coisas boas para a água e a molécula da água se modifica. Quem sabe o nome desse cara? Eu não vou lembrar agora. Alguém... Mas enfim, tem esse estudo de um japonês que ele pega uma câmera blaster X lá, que ele fotografa as moléculas da água e daí ele fala assim: imagina que você está emanando amor para a água. Ele faz uma figura geométrica maravilhosa. Imagina que você está querendo matar alguém, aí faz uma coisa toda disforme. O que você pensa influencia a água, e você é 70% água. Então, obviamente, o que você pensa vai influenciar a sua energia. E daí, o que você deve pensar quando você está fazendo um sexo tântrico? De preferência, você deve pensar nada, mas pensar nada é muito difícil. E daí a gente traz imagens para dar suporte, porque a nossa mente, como eu disse, está lá presa no mundo patriarcal, capitalista, dual. Como é que eu ajudo a minha mente a me conectar com o transcendental? Uma das formas é, eu começo a imaginar canais de luz passando, ou seja, penetrando e sendo penetrado por eles, nos locais dos chakras. Então, a gente, voltando à imagem, a gente estava lá naquela posiçãozinha, sentado na posição de meditação. Então, você está lá sentado na posição de meditação. Tá respirando, check. Tá fazendo som, tá fazendo movimento, check, check, check. Qual é o quarto elemento que eu vou fazer? Imaginação. Então, eu vou começar a imaginar que eu estou penetrando e sendo penetrado por energias de luz. A partir dos meus chakras. Sara, como é que eu imagino isso? Você imagina uma luz penetrando ou sendo penetrada, entendeu? Você começa a imaginar, mas não imagina tudo ao mesmo tempo. Foco num só e vê o que acontece. Vamos supor, vamos fazer uma penetração só do chakra cardíaco. Aí eu imagino que tem uma luz incondicional de amor saindo de mim e passando pro meu companheiro. Eu estou transmitindo essa luz de amor incondicional para essa pessoa. Canais de luz no chakra. E daí é bom eu comunicar, olha, eu estou te penetrando, então receba, para a pessoa saber, para ela se abrir para isso. Né? Isso é imaginação, eu trago imaginação, eu trago imagens. Imagens de luz, então eu posso... E daí, gente, eu posso trazer calor, eu posso trazer frio, eu posso trazer espiral, eu posso trazer uma luz específica, eu posso trazer uma cura específica. Às vezes a pessoa tá cagada de dor de coluna. Aí você quer penetrar a pessoa com cura pra coluna. Aí você traz a imagem do que você sente que é a cura pra coluna pra aquela pessoa e transmite. Penetra a pessoa com aquilo. Só que, se você fica o tempo inteiro fazendo isso, você se conecta apenas com esse tipo de imagem, que é uma imagem muito dominadora. Eu gosto de oscilar entre eu estou imaginando